precisa saber, precisa ter consciência, porque a primeira grande obra que o Espírito Santo faz é essa que está aqui. Lucas capítulo 4. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Irmãos, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo pegou Jesus e levou ao deserto. Esta é a primeira obra que o Espírito Santo realiza. O Espírito Santo, quando ele batiza, ele, claro, ao se mover na vida de alguém, ele pode manifestar cura, manifestar maravilhas, manifestar línguas, manifestar profecias, mas estes fenômenos são manifestações. Obra profunda do Espírito Santo, a grande obra que o Espírito Santo faz para começar aquele processo de restauração, aquele processo de correção da obra, imagem e semelhança de Deus que foi destruída pelo pecado. A grande obra é pegar a pessoa e levar ao deserto. O Espírito Santo não pega ninguém e leva para uma casa na praia. O Espírito Santo não pega a pessoa e leva a um emprego novo. Se engana quem pensa que a fé cristã é uma fé analgésica, a qual se recorre para se livrar de dores, para se livrar de problemas. Essa é a motivação de muita gente atrás da igreja. Está motivado pela coisa errada, me desculpe. O Senhor foi claro. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. É para tomar a cruz, não é para tomar um Uber, não é para tomar um avião, tomar um táxi, tomar um milkshake, tomar um suco de laranja à beira da praia. Não é um conforto. A fé cristã não é um conforto, não é um analgésico, é para tomar a cruz. Para ser cristão, irmãos, tem que ter fortaleza. Cristianismo não é para frouxo. Não é para frouxo. Cansei de ver pessoas que viviam situações difíceis, situações atribuladas, e disseram, eu vou entregar minha vida para Jesus, porque eu não aguento mais viver as situações que eu tenho vivido, então eu preciso de Jesus. Ela entrega a vida para Jesus, começa a servir ao Senhor, começa a servir na obra de Deus, e a vida dela que estava ruim, fica pior. Pior. Pior não no sentido de que agora ela fez um mau investimento e chegou a essa conclusão, muito pelo contrário. A vida ao redor dela, às vezes piora, mas ela está tão melhor que pouco importa como está a vida, ela leva da forma como tiver que levar, porque quem sabe onde quer chegar, suporta as agruras do caminho. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Era uma frase de um filósofo alemão do século XIX. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Quem sabe para onde está indo, olha para o objetivo e suporta o caminho. Olha, minha família é toda lá do Ceará, está todo mundo assistindo. Um beijo para os irmãos, para a minha família, lá de Lavras da Mangabeira, distrito de Arrojado, sítio Irapuá, Fortaleza, enfim, Juazeiro do Norte, que estão acompanhando. E quando nós éramos pequenos, nós não tínhamos condições de ir de avião para lá, nós íamos de ônibus, 3 dias enfiado num ônibus, 3 dias. Os pés inchavam, o enjoo vinha, mas a gente nem ligava, porque nós sabíamos para onde nós estávamos indo. A nossa família nos aguardava. Pessoas que nós amávamos nos aguardavam. Quem tem um porquê suporta o como. Quem sabe para onde está indo, não perde a esperança. Porque de alguma forma, embora ainda dentro do ônibus,
o destino da viagem estava presente em nós, na nossa memória. Irmãos, é esse o efeito da virtude da esperança que nós recebemos no batismo. A esperança é aquilo que em nós torna o céu já presente, ainda que nós não estejamos lá. Nós não estamos lá, não chegamos lá, mas nós já olhamos para ele de uma tal maneira como se nós já estivéssemos ali. A esperança não decepciona, diz Romanos capítulo 5. Por quê? Porque eu sei para onde estou indo. E eu não vou me frustrar, estou disposto a pagar o preço. Então o Espírito Santo, ele toma a pessoa e ele vai levar essa pessoa a um combate. Um combate, irmãos, contra o mal. Este é o inimigo de Deus, o mal, a maldade. O pecado é uma manifestação do mal, mas o mal é uma realidade bem mais ampla. Existem males que não são pecados. A doença é um mal, e ela não é um pecado. Ninguém cometeu a doença, ninguém causou a doença, ela simplesmente surge. E quem é o culpado? Ninguém é culpado. Ela simplesmente vem, faz sofrer. É essa a intenção do livro de Jó, no Antigo Testamento, é mostrar como o mal vem do nada, vai embora do nada, e simplesmente nós ficamos olhando com um sentimento de impotência diante dele. O mal, a morte, a doença. Então, o mal é aquilo contra o que Deus luta. Deus não luta contra pessoas. Não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, diz a carta aos Efésios, capítulo 6. São principados e potestades que estão nos ares. Então eu quero que você grave no teu coração os 3 grandes inimigos da nossa salvação. Os 3 grandes inimigos. Quando nós dizemos a palavra inimigo, nos vem logo à mente Satanás. Devo dizer para você que Satanás, ele é inimigo. E um grande inimigo, mas é importantíssimo que você compreenda que ele, Satanás, não é o pior dos inimigos contra o qual nós temos de lutar. Não é o pior. É um inimigo forte, é um inimigo sábio, é um inimigo grande, mas não é o pior. Satanás, irmãos, ele é sim nosso inimigo, é o primeiro. Satanás e os espíritos do mal. Vamos por ordem de dificuldade. Primeiro o demônio. Nós temos de lutar contra ele, porque ele nos inveja, ele nos odeia, ele é o que é por nossa causa. O Senhor, quando criou os anjos, criou a todos com perfeição, plena sabedoria, plena inteligência. Só que os anjos são espíritos puros, são seres espirituais criados por Deus, diferentes de nós, que também somos espirituais, porém, nós somos uma alma espiritual que foi feita por Deus para habitar um corpo material. Os anjos não, são seres espirituais criados por Deus para simplesmente viver fora do corpo. Não são seres materiais, por isso não tem tamanho, não tem peso, não tem altura, não tem proporção, não ocupam lugar no espaço, eles simplesmente são seres espirituais. Mas o Senhor os colocou a uma prova, diz a tradição da igreja, há um texto antigo, lá do século IV, que foi usado por toda a tradição da igreja, que nos ensina que em algum momento Deus submeteu os anjos àquilo a que submeteu a humanidade também. Adão e Eva foram submetidos a uma prova. Que prova foi essa? O Éden. O Éden e a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali. Aquela árvore era, eu diria, uma porta aberta no paraíso. Deus nos criou por amor, eu dizia na pregação da manhã, e para o amor. Uma característica do amor é a plena liberdade. Só existe amor se há liberdade para amar e, inclusive, liberdade para não amar, se eu quiser. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal está lá no meio do jardim com uma razão. Uma vez um jovem catequizando na minha paróquia perguntou, mas padre, por que Deus enfiou Satanás daquela árvore ali no meio?
para a gente pecar e desgraçar com a nossa vida nessa terra, era só ele não ter colocado a árvore ali. Resposta: se ele não coloca aquela árvore ali, nós não somos livres para amar. A árvore está ali como opção para Adão e Eva. É como se Deus dissesse a eles: olha, eu os amo livremente, porque eu não precisava de vocês, eu os criei por amor. Se lembram do diálogo que eu figurei na pregação da manhã? Eles não precisavam, o Pai, o Filho e o Espírito eram plenos em si, já se bastavam a si mesmos. Deus se basta a si mesmo, Ele criou por amor, criou porque quis e não porque era obrigado. Assim também, o homem precisa amar. Deus deseja que o homem o ame de forma livre. A árvore está aqui, é um modo de Deus dizer: eu os amo livremente e eu quero que vocês amem livremente também. Vocês são tão livres que inclusive a árvore está aqui para vocês dizerem não ao meu amor. São tão livres que vocês têm inclusive a opção de dizer não e não me amar se vocês quiserem. Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio. Mas o fato é que lá antes da humanidade, Deus criou os anjos e submeteu os anjos também a uma prova, de um modo próprio que os anjos podiam passar pela prova. E muitos, infelizmente, odiaram a Deus. Odiaram por uma razão. Lá no início da igreja, nós tínhamos duas grandes igrejas, grandes dioceses, que eram as principais. Era chamada Pentarquia, Jerusalém, porque é a igreja mãe. Depois Constantinopla, que era uma grande igreja no Oriente. Antioquia, onde hoje é o Iraque. Alexandria, onde hoje é o Egito. E Roma. Nós somos herdeiros da igreja de Roma, católicos romanos. Porque todas as nossas igrejas, dioceses, são filhas do rito que se celebra em Roma, estão ligadas ao bispo que está em Roma, que é o Papa. Mas existiam essas outras. Antioquia e Alexandria produziram muitos santos para a nossa igreja, muitos teólogos. Os de Antioquia tinham uma teoria, que os anjos foram submetidos à seguinte prova: Deus revelou a eles que tinha um desígnio de criação, e que criaria uma criatura inferior a eles, porém, que eles, os anjos, deveriam ajudar a Deus a servir. Essa criatura é o ser humano. Nós somos inferiores aos anjos, em força, em sabedoria, em inteligência, nós somos limitados, e os anjos são muito superiores. Mas Deus mostrou a eles: eu vou criar o homem e a mulher, e vocês, superiores que são, vão me auxiliar a servir a humanidade, para que a humanidade se aproxime mais de mim. Alguns anjos olharam e disseram: mas nós, superiores, vamos ter de servir a uma criatura inferior a nós? Não servirei. E esta foi a rebelião de, segundo o livro do Apocalipse, 1/3 do céu. Caiu. Se tornaram infernais, ou seja, inferiores. Agora, a escola de Alexandria dizia que a queda dos anjos foi por uma outra razão. Que em algum momento Deus revelou aos anjos, segundo Alexandria, a Orígenes, Cirilo de Alexandria e outros santos, que diziam assim: Deus revelou aos anjos que em algum momento da história dos seres humanos, Ele próprio, Deus, se faria homem. Ora, e se os anjos foram feitos para adorar a Deus, se Deus se fizer homem, eles teriam de adorar Deus na carne humana. Só que a carne humana é inferior aos anjos, então os anjos se recusaram. Nós não vamos adorar a um homem. Agora veja, seja a teoria de Antioquia, seja a teoria de Alexandria, perceba que a causa do ódio dos anjos é a humanidade, a raça humana. Então, meus irmãos, os demônios, eles não nos querem fazer perder a salvação, porque eles nos querem com eles no inferno. O demônio está pouco se lixando para você. O demônio está pouco se lixando para mim. Se o demônio gosta de alguma coisa, esta coisa se chama a escolha que eles fizeram. Os demônios só, entre aspas, bem entre aspas, os demônios só amam bem entre aspas, porque não é amor, os demônios são incapazes de amor. Os demônios somente têm apreço, essa seria a melhor palavra, apreciam a escolha que eles fizeram. Eles realmente acreditam que a melhor escolha que uma criatura pode fazer é rebelar-se contra Deus. E o que eles querem é disseminar a escolha que eles fizeram, para que os seres humanos a façam também. O inferno, irmãos, não é
fazer companhia aos demônios, porque eles estão sozinhos lá, carentes, e querem que você vá lá fazer uma balada, uma rave junto com eles. Não. O inferno é pura e simplesmente a ausência de Deus. Os demônios não se amam entre si, não amam as almas dos condenados, e os condenados também não se amam entre si. São incapazes de amor. O inferno nada mais é do que a total ausência de amor, total fechamento ao amor. Então os demônios, na verdade, caíram por inveja a Deus, porque Deus se basta a si mesmo, e eles também queriam se bastar. Olharam para Deus e invejaram a essência de Deus. Acontece que Deus se basta a si mesmo, porque Ele é uma comunhão de pessoas. Uma criatura não pode se bastar a si mesma. Eu não me basto a mim mesmo, porque eu não sou uma comunhão de pessoas, eu sou uma pessoa só. Para que eu seja na terra o que Deus é na eternidade, eu necessito dos irmãos. Para que eu seja uma comunhão de pessoas, eu preciso de outras pessoas. Por isso o Senhor criou e instituiu a família, a comunidade, a igreja, porque ninguém pode ser imagem e semelhança de Deus sozinho. Se Deus é uma comunhão de 3 pessoas, eu só posso ser igual a Deus se eu tiver outras pessoas comigo. Porque sendo comunhão de pessoas, aí sim, eu sou imagem de Deus. Eu sou igual, eu sou semelhante a Deus. Então, na verdade, irmãos, o demônio deseja isso. O demônio, ele quer sugerir que você e eu amemos, desejemos qualquer coisa que não seja Deus e a sua vontade. Qualquer coisa. O demônio não quer sequer, não faz questão alguma de ser adorado. Se ele conseguir fazer com que o homem adore qualquer coisa que não seja Deus, para ele já está bom. Para ele não faz diferença se nós adoramos ao demônio, a ele, ou adoramos essa estante aqui. Adore qualquer coisa, queira qualquer coisa que não seja Deus, isto para ele basta. O demônio, irmão, só foge com oração, com intimidade com Deus, porque quem está debaixo da luz não pode ser iludido pelas trevas, nem sequer pode ser atingido por ela. Quem está debaixo da luz não pode ser devorado pela sombra. Quem está debaixo do sol não pode ser consumido pelo frio. Assim também, quem tem comunhão com Deus jamais será iludido pelo diabo, porque tem firmeza, porque tem como bússola a palavra. Esse é o primeiro inimigo, irmãos. A palavra diz, na carta de São Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O demônio foge de oração. O demônio foge quando se resiste a ele. O demônio foge de sacramentos, o demônio foge de tudo aquilo que é sagrado. Por isso eu digo a você que é o inimigo menos difícil de se combater. Basta se apegar a Deus, amar o que é sagrado e ele fugirá de nós. Agora, existe um inimigo, irmãos, que já não é tão fácil assim de combater. Mas é preciso combater e vencê-lo, porque Cristo o venceu por nós e com ele nós venceremos também. É o segundo inimigo que São João, no Santo Evangelho, chama de mundo. O mundo é o segundo inimigo que deve ser combatido por nós. Não o mundo criado por Deus. Não confunda aqui mundo com planeta Terra. O firmamento, não. Deus foi quem fez, criou e viu que era bom. As matas, não. Deus criou e viu que eram boas. Não é o mundo criado por Deus. O mundo a que se refere a Bíblia é o mundo criado pelos homens. Um estilo de vida que os homens, no seu pecado, criaram. Então veja, Adão pecou, Eva pecou. Com isso, todos os filhos nascem em condição declinada de vida, de pecado. Então, eu no meu pecado, você no seu pecado, os outros nos seus pecados, nós todos juntos no nosso pecado, criamos juntos um estilo de vida pecaminoso. E é a isso que a Escritura chama de mundo. O modo que os homens determinaram para si como se deve viver a vida. A vida sem Deus, a vida fora da vontade de Deus. O mundo é o resultado da concordância dos homens em viver juntos no seu pecado. Coragem, eu venci o mundo. Pai, eu peço que, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do maligno. Porque qual é o trabalho que o diabo tem? Veja, o diabo não precisa criar mais novas ocasiões para que eu e você pequemos. Nós já estamos no mundo. O que ele faz é tentar nos empurrar para cima do mundo,
para vivermos conforme o mundo. Agora, o mundo também é resultado do pior dos inimigos, o terceiro inimigo. Esse é o pior. Esse, irmãos, é desgraçado, é cretino, é desgranhento, é lazarento. Um inimigo chamado carne. A carne. Você. Eu. Porque o demônio sai até com água benta. E você? Porque do mundo eu posso fugir. Mas e de mim? Porque eu tenho um grande problema. Não sei se com vocês é assim. Mas aonde eu vou, eu estou lá. Aonde eu vou junto comigo. Eu já tentei ir e ficar, mas quando eu fui. É difícil, irmãos. Veja, a carne é uma expressão usada por São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19. Ele lista ali as obras da carne. Atenção, muitas pessoas acham que carne é o corpo e dizem que os pecados da carne são os pecados do corpo. Algumas pessoas que não sabem se confessar bem, às vezes acabam por dizer dessa forma: padre, eu cometi o pecado da carne. Eu falei, mas que pecado é esse? Será que ela foi numa churrascaria e comeu demais? Porque a nossa sociedade reduziu a ideia de pecado da carne a pecados sexuais. Um equívoco grande, porque os pecados sexuais são obras da carne também, mas não só eles. Veja aqui Gálatas 5,19. As obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, veja, são pecados sexuais. Agora veja aqui: idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras. Veja que na lista o número de pecados da carne que não são do corpo é muito maior, que não são sexuais é muito maior. Depois ele volta a falar orgias e outras coisas semelhantes. Veja que na lista os pecados sexuais são bem menos numerosos. Eles também são. Carne, irmãos, é o tipo de vida que eu posso viver fora da vontade de Deus. Não querendo Deus, não querendo a sua vontade, não querendo a sua lei. Eu, abandonado a mim mesmo, sem o Espírito de Deus, eu sou carne. Eu sou uma criatura jogada neste mundo, abandonado a mim mesmo, aos meus próprios desejos. Aos meus próprios desejos. Se você obedecer aos teus desejos, se você obedecer este coração de pedra, ou seja, sem o batismo no Espírito Santo, você é carne. O mundo gosta dessa expressão, né? Siga o seu coração. Eu digo, não siga. Se o seu coração ainda for aquele coração velho, aquele coração de mágoa, aquele coração de ódio, aquele coração de idolatria, de vícios, não siga. Não siga o teu coração, siga o coração do Senhor Jesus. É o coração dele. Não siga o que você acha, siga a palavra dele. Agora veja, um homem na carne, uma pessoa na carne, outra pessoa na carne, todo mundo junto na carne vai criar o quê? Um açougue? Não, vamos criar o mundo. Então imagine você, que eu seja invejoso, já que ele diz aqui que a inveja é um dos pecados, das obras da carne. O que é a inveja? É a tristeza em mim pelo bem no outro. Eu vejo o bem do outro e eu não consigo me alegrar. Porque eu me compreendo como algo separado do outro. Então, se ele está feliz e eu não tenho felicidade. É claro que quem está na carne será sempre invejoso. Só quem está no espírito compreenderá que, se eu estou no espírito e você também, e você encontrou uma felicidade, de algum modo a tua felicidade é a minha também. Santa Teresa de Ávila dizia, se um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Se um membro do corpo padece, todo o corpo padece.
Você já teve inflamação de garganta? Veja, a garganta é uma parte do corpo. Mas perceba que quando ela inflama e está infeccionada, todo o corpo começa a doer, todo o corpo começa a ter febre, todo o corpo perde a coragem, como a gente diz lá no Ceará, dá um esmurecimento na gente, uma moleza, e o corpo inteiro fica parado e não quer fazer nada, sendo que a inflamação é só na garganta. Um membro sofre, todo o corpo padece. Agora, uma vez, eu ganhei de uns paroquianos que tinham uma clínica de estética. Padre, vai lá um dia para receber uma massagem. Eu disse, eu vou lá ver que diabo é isso aí. Que negócio é isso aí? Fui, deitei lá no negócio, a mulher começou a fazer um negócio nas minhas costas. Menina, eu me arrepiei todinho. Mas relaxou, aquilo me fez um bem. Relaxou a perna, relaxou a mente, relaxou o pensamento. E foi só nas costas. Assim, nas vértebras da coluna, veja, a massagem na coluna fez com que todo o meu corpo ficasse bem. Um membro se alegrou, todo o corpo se alegrou. Agora me diga, se eu estou em Cristo e você está em Cristo e você me vê bem, pode você estar mal? Se você vê o bem em mim e está mal, é porque você está desconectado do corpo. Você é invejoso, você está na carne, não está no espírito. Porque se vocês têm consciência de que eu sou um membro no corpo e você está nele também, a minha alegria é a tua é a minha. Vocês sabem que Santa Teresinha do Menino Jesus desejava muito ser tudo. Isso era parte da espiritualidade dela. Ela queria ser padre, ela queria ser freira, ela queria ser apóstola, ela queria ser mártir, ela queria ser missionária, tudo. E um belo dia ela acordou com vontade de ser quem? A Virgem Maria. Só isso, ela não queria ser mais nada, só a Virgem Maria. Porque já que ela queria ser tudo, ela disse, imagine que privilégio seria eu ser a mãe do Senhor. Senhor, por que o Senhor resolveu vir 2000 anos atrás e não essa época e nascer de mim? Já que era do Espírito Santo, eu seria virgem, ainda por cima mãe. Até que um dia em oração ela percebeu, eu não posso querer ser a Virgem Maria. Porque se eu fosse a mãe do Salvador, eu não teria Maria por mãe. E é tão bom ter Maria por mãe. Então veja, porque Maria é a mãe do Senhor e o Senhor não-la deu como mãe, então eu tenho o privilégio de ter Maria por mãe. É melhor, eu ganho muito mais não sendo a mãe do Senhor do que sendo. Porque eu ganhei a mãe do Senhor para mim. Ou seja, a alegria da Virgem é a alegria de toda a igreja. Agora, uma pessoa que é invejosa, se ela encontra outra pessoa que também é invejosa, e ela entra num lugar onde todo mundo é invejoso, então a inveja é uma obra da carne. A competição é uma obra do mundo. Competição é coisa do mundo. Competir, puxar o tapete, adulterar, mentir, querer prevalecer, pisar em cima do outro para poder subir. Mundo, o mundo é assim. E o que está por baixo, a obra da carne, da inveja. Uma pessoa ambiciosa, veja, a ambição está aqui escrito, é obra da carne. Um ambicioso que encontra com outro ambicioso, com mais um grupo de ambiciosos, vão gerar o quê? Materialismo, consumismo, desejo de possuir coisas, mundo. Pessoas na carne produzem o mundo. Luxúria, uma pessoa com luxúria, com desejos sexuais, que encontra outra, que encontra mais outra, elas juntas vão criar a depravação, a orgia, a prostituição. Vamos pedir o Espírito Santo para vencermos os nossos inimigos. Que o demônio não nos tente. Aliás, ele vai tentar, mas que ele jamais vença. Quando ele tentar a você, para que você ceda à carne e se torne alguém do mundo, poderoso é o Senhor para te libertar da carne e te tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual, que está no mundo, mas não pertence a ele, que no mundo sabe pertencer à vida eterna já aqui. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Pai amado, nós agradecemos o Senhor por esta palavra, bendizemos o Senhor por nos revelar nesta palavra quem de fato são os inimigos da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o maligno, as suas tentações, as suas insídias, as suas setas, as suas sugestões. No nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor, faça-nos combatentes espirituais com armas poderosas na batalha. Senhor, afasta o demônio das nossas vidas, das nossas famílias. No nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Senhor,
e nos faça homens e mulheres cada vez mais espirituais e menos carnais. Sim, há em nós a má inclinação para os desejos desordenados, mas se o Teu Espírito Santo nos governar, nós saberemos ouvir a Tua palavra e não os nossos pensamentos, Senhor. E ainda que no mundo nós saberemos ser cartas vivas de Jesus Cristo, na qual os homens verão que nós estamos aqui, mas não vivemos os costumes daqui, os hábitos daqui, cidadãos dos céus vivendo neste mundo. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por esta palavra, que ela amplie em nós a visão, a revelação interior, em nome de Jesus Cristo. Amém.